Olha, eu me chamo Marli Rodrigues Silva, sou filha de mineiro, com muito orgulho, tenho muito orgulho do meu pai ser mineiro, né, e conquistou bastante coisas que a gente, né, muitas vezes gostaria de ter mais, mas o que ele conquistou foi muito amor para nós. Legal. E a gente trabalhou bastante para colaborar com ele, porque ele ficava 24 horas às vezes embaixo da mina, e às vezes a gente tinha que levar a comida lá na mina para ele, eu e meu irmão. Eu tenho 2 irmãos e a minha mãe ficava em casa fazendo serviço de casa, doméstico, e sempre assim cuidando dos filhos, porque ele ficava muito ausente. A minha mãe era dona de casa, né? E no caso assim a gente acordava, eu pequena era dona de casa, a rotina diária de levantar, fazer o café para nós, aquela coisa toda, fazer o almoço, mandar café, fazer o almoço para a gente levar a vianda pro meu pai no caminhão que passava na esquina de casa, né? Aí a gente levava até o caminhão, eles recolhiam a comida do mineiro e levavam para eles comerem na mina, no caso. Fazer os afazeres, no caso, né? Que no caso, lavar roupa, essas coisas assim. A água não era encanada, a água a gente tinha que buscar. Né? Buscar água então, em lugares estratégicos deles tinha as torneiras, que eles chamavam, que é as penas, que nós chamávamos as penas. E aí, então, tinha as penas que a gente buscava água naquilo lá. Então a gente botava umas latas, dentro do carro, dentro do carro de mão, dentro do carrinho de mão, e a gente ia buscar água lá para levar, para poder a mãe lavar roupa. E era água tanto para beber quanto para o afazer. Sim, para fazer. Tinha que buscar dessas penas lá, no caso, nesses lugares para a gente poder ter em casa, e aí a gente enchia litros e coisa, e para a mãe lavar roupa também. Então não tinha esse acesso fácil à água que a gente tinha. Era muito difícil, muito difícil. Muito difícil, tudo longe. E a luz, assim, agora eu tô olhando aqui, aí as lâmpadas eram bem amarelinhas, bem fraquinhas, sabe? Só uma chama, assim. E o fogão também era fogão a lenha, né? De cimento, que eles faziam, os fogão que já vinha. Que a gente, quando ia morar na casa, já tinha pronto. E as mulheres, assim, corriam muito. Aí os maridos iam trabalhar, elas iam tudo assim, à tarde, tomar chimarrão, tomar mate. Elas tomavam muito mate. Aí eu fico assim, pensando, né? Vamos lá na comadre tomar mate, vamos lá na comadre fazer tal coisa, sabe? Tomar mate. Aí aquela roda de senhoras. Eles sentavam e ficavam e as crianças e nós correndo lá. Brincando. Que legal. Tinha essa rotina também, o pessoal era conectado, era bem amigo. Eram mais próximos, os vizinhos eram como se fosse a tua família. Uma extensão da sua família. Exatamente. E então, nós mesmo, eu lembro muito bem que nós não tinha carro, meu pai não tinha carro. Aí quem tinha era o seu Wilson, que é o pai da Clecido, Paulo Rafael, que trabalhava na prefeitura. Então ele tinha carro, e então a gente ficava, se um filho de um vizinho ficasse doente, aquele vizinho que tinha o carro socorria nós, assim, sabe? Pegava e já ia sair correndo, fosse a hora que fosse. Sim. Eles levantavam, pegavam a mãe e a criança, ou o pai junto, e já levavam ali no Dr. Carlos, ou na Sandu, que era Sandu antes. A Sandu era ali onde eu morava, ali na frente do SUS, ali. Então era ali a Sandu, então ali a gente já ia correndo para o médico, e se precisasse ir para outro lugar, aí já levavam também. Então assim, os vizinhos eram muito prestativos, se ajudavam muito, sabe? Era uma família, né? Era uma coisa assim incrível. E se um vizinho estava doente, assim, na casa, a mãe, eu me lembro que a mãe saía muito, eles passavam a noite quase na casa do vizinho, cuidando assim, ó, ajudando, sabe? No meu caso, eu acho assim, ó, que a gente era criança, nós brincávamos, não tinha nada, mas eu sinto que a minha mãe era, pelo menos ela era bem oprimida, assim, que meu pai achava que não podia trabalhar, que não podia sair, que sabe? Elas ficavam só em casa, entende? Ou saíam com eles. Perfeito. Né? E eu acho que aquele tempo era muito machismo, né? Eles trabalhavam, sustentavam e achavam que a mulher não podia. Eu já na minha época, um pouquinho adiante, já eu sentia que a minha mãe era bem feliz, sabe? Era feliz como ela estava, no caso. Não sei se ela acostumou a viver assim, ou se ela... mas a gente sentia assim que eles eram um casal que se davam bem, um apoiava o outro,
Meu pai sempre ajudou minha mãe muito, sabe? E era como se fosse agora, o meu marido comigo, entendeu? Tu sente que não tinha esse peso, assim, não, entre de eles não tá tinha. numa situação de meio que obrigação. Não. Os dois faziam uma coisa juntos, se complementavam. Exatamente. Meu pai sempre foi assim, com nós também, nós que era jovem, coisa assim, então meu pai sempre deu muito apoio para nós e muito assim, ele tinha o serviço dele de mineiro, coisa assim, mas quando ele estava em casa, a atenção dele que ele tinha com a minha mãe e com os filhos era muito boa. Eu acho que uma do meu pai e a minha mãe, acho que era assim, tipo uma exceção. Sabe, o convívio deles era uma exceção em relação a gente. Não, porque até por causa dos filhos, as filhas que reclamavam muito, a maneira de criação que tinham de uma família para outra era diferente, entendeu? Entendi. E na minha época, que já é mais atrás, mais tempo, era assim, ó, porque os maridos trabalhavam muito na mina. Aí eles chegavam, tomavam o banho deles, tomavam o traguinho que muitas vezes queriam tomar, né? E aí elas assim achavam que aquilo, ai meu Deus do céu, eles teria que ajudar, mas muitas vezes não colaboravam muito. Entende nessa época? Entendo. Né? Por isso que eu te digo que eu acho que tinha diferença. Tem. No caso, meu pai chegava, tomava o banho dele, aquela coisa toda, chegava preto de carvão, né? Sim. Preto. Totalmente só sujo os dentes ali, e os olhos tu enxergava dele. E ele tomava aquele banho, aquela coisa, e no caso, a minha mãe ia preparar a janta e o meu pai ficava brincando com nós. Ficava rolando no chão, brincando, sabe? Dando atenção para nós. Se nós tínhamos um ferimento, um espinho para tirar do pé, aí o meu pai brincava assim com nós, aí todo mundo, os outros vinham, segurava aquele que deitava no chão, meu pai, os irmãos vinham, seguravam e meu pai ia tirar o espinho do pé, que estava no pé, sabe? Então, como ela falou ali, já era diferente, enquanto a minha mãe ia fazer alguma coisa, meu pai dava atenção para nós. Lavava roupa para fora para ajudar o meu avô, no caso, e engomava a roupa, naquela época que era engomada, aqui o colarinho das camisas, os guardanapos de crochê, era tudo engomado. Então a minha avó ajudava o meu avô assim, sabe? Passando roupa para fora, lavando roupa para fora. E todo mundo era muito procurada porque ela fazia isso muito bem, entendeu? Então ela gostava de fazer isso e era tudo bem, entendeu? Isso, pelo menos, eu convivi com isso, né, um pouco. Mas era assim, a minha avó já trabalhava fora, minha mãe não, no caso. A minha mãe não trabalhava fora, ela trabalhava só em casa. Mas assim, ó, ela também fazia horta, sabe? Plantava, tinha verdura, aquelas coisas todas, né? Para colaborar também com... Porque naquele tempo não tinha nada para vender, né? Era muito complicado. Mas assim, ó, de trabalhar fora... Só o que eu me lembro é as pessoas que trabalhavam em algum escritório, alguma loja, assim, sabe?